Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje a gente mergulha num assunto que está, assim, esquentando os motores lá na Europa, no mundo dos bancos. Uma ferramenta que tem uma sigla meio, talvez nova para alguns, SRT. Significant Risk Transfer, né? Transferência significativa de risco. Exato. E o que chamou nossa atenção foi uma notícia quentinha. O UBS, aquele gigante suíço, está preparando uma operação enorme disso aí, coisa de $1 bilhão. Quando um banco desse tamanho se mexe assim, não é à toa. Sinaliza algo maior acontecendo. Pois é, então a nossa missão aqui hoje é justamente essa, destrinchar o que é esse tal de SRT, por que está todo mundo falando disso agora na Europa e, mais importante, o que isso tudo significa para o sistema financeiro. Será que tem alguma lição ou oportunidade para o Brasil nisso? Vamos lá, né? Vamos nessa. Para começar, essa notícia do UBS, você mencionou que não é um caso isolado, né? O material que a gente viu fala do BNP Paribas também fazendo algo parecido. Sim, o BNP também entrou forte. Isso mostra que deixou de ser, digamos, uma ferramenta de nicho, sabe? Virou estratégia mesmo. Parte do jogo dos grandes bancos europeus para gerenciar o capital. Tá, mas o que é exatamente essa ferramenta? Como funciona na prática essa transferência de risco? Bom, de forma bem direta, o banco pega uma carteira de empréstimos que ele tem. Pode ser empréstimo para empresa, financiamento imobiliário, enfim. E ele não vende os empréstimos em si, mas vende a maior parte do risco de crédito daquilo aí. O risco de alguém não pagar, basicamente. Ah, entendi. Ele continua com o cliente, mas o risco de calote vai para outro lugar. Isso, o risco principal vai para investidores. E esses investidores muitas vezes são fundos especializados, né? Fundos de crédito privado, às vezes chamam de shadow banking ou banco sombra, né? Que são essas entidades que fazem financiamento, mas não são bancos tradicionais. E eles ganham um prêmio para assumir esse risco, imagino. Claro, eles recebem para isso, analisam o risco e topam correr ele em troca de um retorno. E o que fez isso bombar agora na Europa? Parece que o regulador deu uma ajudinha? Exatamente. O Banco Central Europeu, o BCE, teve um papel-chave aí. Antes, para um banco fazer uma operação de SRT e ter o benefício regulatório, o processo era meio mais complicado, talvez menos transparente. Sei. O que mudou foi que o BCE clareou as regras, criou um caminho mais rápido, mais ágil. O pessoal está chamando até de via expressa regulatória. Uma via expressa. Isso muda tudo, né? Muda. Porque sinaliza para os bancos, olha, podem usar essa ferramenta. A gente entende que é útil para vocês gerenciarem o balanço. Foi um sinal verde importante. Entendi. Um sinal verde do BCE. Mas aí vem a pergunta crucial. Por que que o UBS e outros bancos estão tão afim de usar isso? Quer dizer, eles originaram o crédito, avaliaram o risco. Por que passar para frente? Parece até estranho, né? É aí que entra a tal grande reciclagem de capital. É exatamente aí. Essa ideia da grande reciclagem é o ponto central. Vamos tentar detalhar o mecanismo para ficar bem claro. Ótimo. Primeiro, o banco escolhe lá um bloco de empréstimos no balanço dele. Certo. Segundo, ele estrutura a operação para isolar o risco de crédito dessa carteira e vende esse risco para os investidores, fundos, gestoras, quem tiver apetite. Geralmente, usam os instrumentos financeiros para isso, tipo notas ligadas ao crédito. Ok, até aí tudo bem. Terceiro, e aqui está o pulo do gato para o banco. Quando ele transfere significativamente o risco, por isso o nome da ferramenta, ele ganha um alívio nas regras de capital. Ah, o capital regulatório. Aquela reserva obrigatória que o banco tem que ter para cobrir perdas, né? Exato. As regras de Basileia exigem que o banco tenha um colchão de capital próprio proporcional ao risco dos seus ativos. Se ele passa o risco de uma carteira para frente, a exigência de capital para aquela carteira diminui muito. Entendi. Libera espaço no balanço. Libera espaço, exatamente. E aí vem o quarto passo, a reciclagem. Esse capital regulatório que foi liberado não fica parado. O banco pega ele e, pumba, usa para dar mais empréstimos, para financiar outras coisas, gerar mais receita. Ou seja, ele consegue crescer, fazer mais negócio, sem precisar levantar mais capital próprio na marra, que é caro, dilui acionista. Ele usa o capital dos investidores que compraram o risco
para turbinar a própria capacidade de gerar negócio. É uma otimização de balança, assim, bem inteligente. Faz todo sentido. É como se ele estivesse limpando a prateleira de risco dele para poder colocar coisa nova que rende mais, sem precisar aumentar o tamanho da loja inteira, digamos assim. Muito eficiente para o banco. Mas e o risco moral? O banco não fica tentado a relaxar um pouco na hora de dar crédito, já que o pepino maior vai para outro? Essa é a preocupação clássica, né? Sempre que tem transferência de risco, isso aparece, mas os reguladores e as próprias estruturas tentam cuidar disso. Como? Geralmente, o banco tem que manter um pedaço do risco para ele. É o famoso skin in the game, ter a pele em jogo. Pode ser a primeira parte das perdas ou uma fatia de todo o risco. Isso alinha os interesses, sabe? O banco ainda se importa com a qualidade do que ele originou. E claro, quem compra o risco também faz a lição de casa, analisa a carteira. Entendi. Tem que ter esse alinhamento. Agora, trazendo para nossa praia, para o Brasil, a gente tem um mercado de capitais que funciona bem para várias coisas. O material cita os FDICs, né? Os fundos de investimento em direitos creditórios. Sim, os FDICs são super flexíveis aqui. Pois é, são veículos que compram recebíveis, fluxos de pagamento, a gente tem estrutura de securitização. A pergunta é, temos a faca e o queijo na mão? O tal encanamento perfeito que a fonte fala, para fazer igual à Europa? Por que a gente não vê essa febre de SRT por aqui? Olha, a infraestrutura básica, o encanamento, a gente tem sim. FDIC é um veículo que poderia tranquilamente absorver esse risco dos bancos. Temos gestoras ótimas, investidores buscando coisa diferente, bancos com carteiras enormes. O potencial técnico está aí, sem dúvida. Mas o que a gente vê é bem diferente, né? Lá na Europa, virou ferramenta do dia a dia para otimizar a capital, com o BCE dando aquele empurrãozinho e talvez a pressão dos juros baixos ajudando. Aqui no Brasil, não pegou do mesmo jeito. Pelo menos não nos grandes bancos de varejo. O material fala num potencial adormecido. Adormecido, por quê? Será que é só porque os bancos aqui são mais conservadores, como foi mencionado? Ou tem mais coisa aí? Juros altos aqui ajudaram a não precisar disso por muito tempo? Acho que é uma mistura, sabe? Historicamente, os bancões brasileiros viveram bem num cenário de juros altos, a rentabilidade vinha mais fácil, talvez, sem precisar dessas ginásticas financeiras mais complexas como o SRT. A necessidade talvez fosse menor. Faz sentido. E tem a questão regulatória também. Nosso Banco Central e a CVM são sofisticados, mas talvez não tenham dado aquele sinal verde tão claro e facilitador como o BCE fez lá. Pode ter uma percepção de, sei lá, incerteza ou custo alto para montar essas operações aqui em grande escala. E sim, o conservadorismo e a própria concentração do mercado bancário podem frear um pouco a adoção dessas inovações. Essa parte da regulação me chama atenção. O exemplo do BCE sendo proativo, criando a Via Expressa. Será que o Banco Central do Brasil, a CVM, poderiam aprender algo com isso? Tipo, como a regra pode ajudar a destravar o crédito e não só controlar? Com certeza. A experiência lá fora mostra que uma regulação clara, que conversa com o mercado e busca facilitar o uso seguro de ferramentas novas, pode fazer uma diferença enorme. Não é desregular, óbvio, mas regular de forma inteligente. Tipo, criar um caminho claro para as pedras, para o acerta aqui. Exato. Talvez um diálogo mais próximo, regulador e mercado, para ver como adaptar ou criar regras específicas para o nosso contexto. E isso poderia, sim, acordar esse potencial que a gente falou. Interessante. E enquanto os bancos aqui talvez estejam mais devagar, o material aponta uma oportunidade dupla para a turma do mercado financeiro aqui, para a Faria Lima, né? Como é isso? Isso é fascinante. É uma via de mão dupla mesmo. Por um lado, as nossas gestoras, que são boas pra caramba em analisar crédito, em gerir risco, elas podem olhar para fora. Comprar o risco dos bancos europeus. Exatamente. Comprar o risco que o UBS, o BNP e outros estão vendendo lá. O mercado está crescendo muito, é global, é uma chance de diversificar, buscar retorno lá fora para os fundos daqui. E a outra via? A outra via é usar essa mesma inteligência aqui dentro. As gestoras podem ser parceiras dos bancos brasileiros, ajudar a montar as operações de SRT aqui. Elas sabem como fazer, como estruturar, modelar o risco, achar investidor talvez via FDIC delas mesmas. Legal. Ajudariam os bancos daqui a otimizar o balanço também? Isso. Desenvolveria um mercado local,
criaria negócio para todo mundo aqui no ecossistema financeiro. É uma oportunidade bem concreta. Entendi. Então, o cenário que se desenha é: o SRT deixou de ser coadjuvante e virou protagonista na gestão de capital na Europa. A tal grande reciclagem está acontecendo. Se a gente der um passo atrás e olhar o filme todo, o que essa tendência maior nos diz sobre como o sistema financeiro está evoluindo? Olha, acho que diz muito sobre as fronteiras, sabe? Aquela divisão clara entre banco tradicional e o mundo do crédito privado, o banco sombra. Essa fronteira está ficando bem mais permeável. O SRT é como uma ponte importante entre esses dois mundos. Uma integração maior. Uma integração, uma interdependência crescente. Os bancos continuam sendo quem origina o crédito na ponta, quem tem o cliente. Mas o risco está sendo mais espalhado pelo sistema. Se a gente conecta isso tudo, vê uma reconfiguração mesmo. Os bancos viram um pouco plataformas que originam e distribuem risco. E os fundos, os investidores, viram os donos finais desse risco. E isso é bom ou ruim? Tem os dois lados, né? Pode aumentar a eficiência, levar capital para onde precisa, alocar o risco para quem tem mais capacidade de gerenciar, mas essa interconexão maior também pode criar novas formas de contágio se o mercado estressar. É uma mudança estrutural, com ganhos e novos desafios. Resumindo então nossa conversa, a gente viu o SRT ganhando muita força na Europa, com bancos gigantes como o UBS entrando no jogo e o BCE facilitando. Entendemos a grande reciclagem, como vender risco libera capital para mais empréstimos, e vimos as chances que isso abre para gestoras, inclusive as nossas, e o contraste com o Brasil, que tem a estrutura, mas parece que ainda não engrenou nisso, talvez por regulação, cultura. Exato, cobrimos bem como essa ferramenta virou estratégica lá fora, ligando bancos e o crédito privado e como isso muda a forma como o dinheiro e o risco rodam no sistema financeiro global. E sabe, pensando nisso tudo, nessa simbiose crescente entre banco regulado e o universo do crédito privado via SRT e outras coisas, fica uma reflexão, né? Levanta uma questão importante. Qual? Como será que essa conexão cada vez mais forte entre o sistema bancário tradicional e o tal banco sombra vai impactar a estabilidade financeira lá na frente? A gente está criando um sistema mais forte porque distribui melhor o risco? Ou está criando novas teias de complexidade, novas vulnerabilidades que a gente ainda nem entende direito? Fica essa pergunta no ar, sobre o equilíbrio entre ganhar eficiência e manter a segurança nessa nova arquitetura que está se formando. Uma ótima provocação para a gente fechar nossa análise de hoje, muito bom. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga para se manter sempre atualizada.